Gênesis capítulo 42. Os irmãos de José descem ao Egito. Ora, quando Jacó viu que havia trigo no Egito, Jacó disse aos seus filhos: Por que ficais aqui olhando um para os outros? E ele disse: Eis que eu ouvi que há trigo no Egito. Descei para lá e comprai trigo para nós dali, para que vivamos e não morramos. E os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, Jacó não o enviou com seus irmãos, pois ele disse: Para que porventura não lhe aconteça alguma desgraça. E os filhos de Israel vieram comprar trigo entre os que vieram, porque a fome estava na terra de Canaã. E José era o governador da terra, e era ele que vendia a todas as pessoas da terra. E os irmãos de José vieram e se curvaram diante dele, com sua face em terra. E José viu seus irmãos, e ele os reconheceu, mas se fez de estranho para eles, e ele falou asperamente com eles. E ele lhes disse: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprar alimento. E José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado sobre eles, e lhes disse: Sois espiões, viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, meu senhor, mas para comprar alimento vieram os teus servos. Somos todos filhos de um homem, somos homens verdadeiros, teus servos não são espiões. E ele lhes disse: Não, mas para ver a nudez da terra é que viestes. E eles disseram: Teus servos são 12 irmãos, os filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais jovem está hoje com o nosso pai, e um não está. E José lhes disse: Não, foi isso que eu vos falei, dizendo: Sois espiões. Por isto sereis provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, a não ser que o vosso irmão mais jovem venha para cá. Enviai um de vós e que ele traga o vosso irmão, e vós sereis mantidos na prisão, para que vossas palavras sejam provadas, se há alguma verdade em vós, ou se não, pela vida de Faraó, verdadeiramente sois espiões. E ele os colocou todos juntos na prisão por 3 dias. E José lhes disse no 3º dia: Fazei isto e vivei, pois eu temo a Deus. Se sois homens verdadeiros, deixai que um de vossos irmãos fique preso na casa de vossa prisão. E de vós, levai trigo para a fome de suas casas, mas trazei-me vosso irmão mais jovem. Assim vossas palavras serão verificadas, e vós não morrereis. E assim eles fizeram. E eles disseram uns aos outros: Somos realmente culpados a respeito do nosso irmão. Quando vimos a angústia da sua alma, quando nos implorou e não o escutamos, por isso essa desgraça sobre nós. E Rúben lhes respondeu dizendo: Não vos falei, dizendo: Não pequeis contra o menino, e vós não ouvistes? Por isso eis que o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, pois ele falava com eles por meio de um intérprete. E ele se afastou deles e chorou, e voltou a eles novamente, e falou com eles. E tomou deles Simeão, e o amarrou diante dos seus olhos. Então José ordenou que enchesse de trigo seus sacos, e que devolvessem a cada homem seu dinheiro, e a cada um em seu saco, e que lhes dessem provisão para o caminho, e assim lhes fizeram. E eles carregaram seus jumentos com trigo, e partiram dali. E quando um deles abriu seu saco para dar forragem ao seu jumento na hospedaria, ele viu o seu dinheiro, pois eis que estava na boca do seu saco. E ele disse aos seus irmãos: Meu dinheiro foi devolvido, e eis que está no meu saco. E o coração deles desfaleceu, e eles ficaram temerosos, dizendo uns aos outros: O que é isto que Deus nos fez? E eles vieram a Jacó seu pai, à terra de Canaã, e lhes contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem que é o Senhor da terra falou asperamente conosco, e nos tomou por espiões da terra. E lhes dissemos: Somos homens verdadeiros, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não está, e o mais jovem está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E o homem Senhor da terra nos disse: Por isso eu saberei que sois homens verdadeiros.
Deixai um de vossos irmãos aqui comigo e levai alimento para a fome de vossas famílias e parti. Trazei-me vosso irmão mais jovem, então eu saberei que não sois espiões, mas que sois homens verdadeiros. Assim eu vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que quando eles esvaziaram seus sacos, eis que cada homem tinha um pacote de dinheiro no seu saco. E quando eles e seu pai viram os pacotes de dinheiro, ficaram temerosos. E Jacó seu pai disse-lhes: Vós me privastes de meus filhos, José não está, e Simeão não está, e ainda quereis tomar Benjamim? Todas estas coisas estão contra mim. E Ruben falou com seu pai, dizendo: Mata-me meus 2 filhos, se eu não o trouxer a ti. Entrega-o em minha mão, e eu o trarei para ti novamente. E ele disse: Meu filho não descerá convosco, pois seu irmão está morto, e ele foi deixado só. Se alguma desgraça cair sobre ele no caminho em que fordes, então com tristeza levareis meus cabelos grisalhos à sepultura. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito e deseja aprender mais da Palavra de Deus lendo a Bíblia inteira dentro de um ano, eu te convido a se inscrever no meu canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.